Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 20 de janeiro de 2024, já quase 21 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Queridos, o tema de hoje é: nós vamos para o inferno e de lá nunca mais vamos sair. Esse é o tema de hoje. Aos ouvidos dos religiosos, principalmente os evangélicos, um tema como este é motivo de críticas, de ofensas, porque o véu está posto sobre o rosto de cada um deles, porque eles são guiados por cegos, porque eles vivem debaixo dos achismos dos homens, não têm um entendimento dado pelo Espírito, como os filhos de Deus deveriam ter, porque os filhos de Deus são guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Então, quando nós dizemos tal coisa, afirmamos tal coisas, somos alvos de críticas. Como pode afirmarmos que todos nós vamos para o inferno e que de lá nunca mais vamos sair? Esse é o tema de hoje. Eles não aceitam, porque eles não vivem sem o inferno como lago de fogo e tormenta eterna. Porque eles não vivem sem Satanás como ser espiritual. Satanás para eles não é um adjetivo, não é opositor, aquele que é contrário. Assim como o inferno para eles não significa sepultura, o lugar mais baixo. Então vamos lá, Jó capítulo 7. Versículo 7 diz assim: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os olhos do que agora me veem, não me verás mais. Tu me procurarás, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura, todos que descem à sepultura, jamais tornará a subir. Deus é Pai dos Espíritos, Ele não nos vê na carne. Como sempre digo, eu não sou isto que dizem que sou ou que eu vejo. Eu sou um espírito revestido de carne, assim como tu também és. Os religiosos, eles acham que são isso que vê no espelho, ou que dizem que eles são. Eles são voltados para a carne. Nas práticas das obras da carne, de tudo concernente a carne e sangue, eles estão voltados para isso. Então, inferno para a religião é um lugar destinado ao castigo eterno da alma dos pecadores que se opõem ao céu, que fazem oposição ao céu. Esse lugar eles chamam de trevas, eles chamam de abismo, eles chamam de tormento, eles chamam lugar de sofrimento, lugar de suplício. É um lugar para a religião cheio de fogo e de demônios que castigam os pecadores. Isso, na verdade, é um conceito exclusivo da tradição judaico-cristã, que eles ainda praticam, que eles ainda seguem. E isso se formou a partir da sistematização de história e ideias.
Passam-se anos e anos e anos e anos. Esses ensinamentos acerca desse inferno como lugar de tormento eterno vai se propagando e as pessoas vão acreditando. O sistema religioso, as religiões não vivem sem inferno e não vivem sem Satanás. Porque isso faz com que as pessoas sejam aprisionadas pelos líderes religiosos. Isso gera fonte de renda. As pessoas têm medo desse tal Satanás como ser espiritual. Eles amedrontam os filhos de Deus que lá estão, impondo sobre a vida deles pavor, medo e terror. A religião lista 17 pecados mortais, que certamente, segundo eles, levam os pecadores para esse terrível lugar. Esses pecados que para eles faz com que as pessoas sejam destinadas a esse terrível lugar. Paulo fala desses pecados para que a religião diz que quando Paulo chama de obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, dos versículos 19 até o 21. Então esses pecados, chamados pela religião, pelos líderes religiosos de pecados mortais, se não confessados, se não arrependidos e penitenciados, esses pecados para eles levam as pessoas para esse terrível lugar que eles dizem que é o inferno, conhecido como lago de fogo e tormento eterno, onde, segundo eles, todos quantos estão destinados para esse lugar, já não cabe mais recurso de sentença. No direito, fala de trânsito em julgado. Não há uma outra instância para que se recorra. Não há outra instância. É a última instância. E quem destinam os pecadores para lá são as religiões, principalmente as evangélicas, porque eles dizem que se as pessoas não aceitarem Jesus como Salvador, se elas não se batizarem em águas para arrependimentos de pecados, se elas uma vez por mês não comer pão e não tomar suco, que é a tal aspas ceia do Senhor, essas pessoas, se não frequentarem religiosamente, sistematicamente os templos que eles chamam de casa de Deus, essas pessoas são levadas para esse lugar de tormento eterno. Eles dizem que aqueles que se submetem a todos esses ritos, essas pessoas, elas deixarão de serem condenadas por Deus ao inferno. Mas todos aqueles que fazem o contrário, que não seguem a tradição da religião, eles vão para esse lugar. E as pessoas têm medo de irem para o inferno. Assim como as pessoas têm medo da morte. Assim como as pessoas têm medo de Satanás. Têm medo do devorador. São essas coisas que aprisionam as pessoas dentro desses templos que nós chamamos de sinagogas. E lá elas são submissas a esses simples mortais que se dizem serem vocacionados, chamados por Deus, para conduzir um rebanho, aonde os filhos de Deus que lá estão, eles os chamam de ovelhas e servos. Então, a mensagem deles é essa: fujam desse lugar de castigo e da ausência de Deus. Então, eles impõem aos filhos de Deus que lá estão esse medo e esse terror, para que elas possam o mais rápido possível fugir desse lugar, porque é o destino final, é o fim de todos aqueles que rejeitam Jesus
como Salvador. Eles usam termos bíblicos, como 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Eles dizem, esse lugar preparado para o diabo e seus anjos. Eles usam Mateus, capítulo 25, 41. Ameaçam os filhos de Deus dizendo, lá é um lugar de completa escuridão. Nunca mais você sairá desse inferno que eles dizem ser lago de fogo e tormento eterno. Nós que conhecemos a Deus, que temos o entendimento, que já fomos libertos desse sistema perverso, cruel e mau, nós sabemos que inferno significa sepultura, a parte mais baixa. Sabemos que inferno é o lugar dos mortos, o lugar para aonde todos nós, um dia, quando findarmos os nossos dias aqui, para lá iremos. E de lá nunca mais vamos sair, como diz o tema dessa mensagem. Imagine eles, dentro dessas sinagogas, dizendo para os que ali estão, lá haverá choro e ranger de dentes. Citam Mateus capítulo 8, versículo 12. Eles dizem, esse lugar é o lugar da destruição da alma. Lugar com lago de fogo e enxofre, para atormentar a todos quanto para lá serão destinados. E as pessoas acreditam nisso. Esses que lá estão acreditam nisso. Nós não. Hoje nós temos o entendimento. O véu já não está posto sobre nós. Hoje nós somos livres no Espírito. Livres. Reinamos em vida. Cremos, crescemos em graça e no conhecimento de Deus a cada dia. Entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, eles dizem para os incautos que lá estão, o inferno é tão real, assim como o céu é real. Eles dizem para os irmãos nossos que lá estão, isso não é uma metáfora. O inferno é tão real. E se você não quer ser destinado para lá, arrependa dos seus pecados. Aceite Jesus como seu Salvador. Se batize. Procure um templo para frequentar. Seja membro de uma instituição evangélica. Porque eles se apoderaram dos céus. O céu é da religião evangélica. Eles se apoderaram de Deus, como se Deus fosse tão somente deles. O acesso ao céu é dado pelas religiões, com as suas mensagens interpretadas de forma literal, como se as mensagens da Bíblia fossem direcionadas a todos, quando na verdade a Bíblia foi escrita tão somente para os judeus. E todas as suas profecias já se cumpriram. Nada mais tem que se cumprir. Nós que não éramos judeus, nós que não éramos transgressores da lei, nós que nunca fomos pecadores, já nascemos justificados nele, no Cristo ressuscitado. Não seguimos o Cristo Nazareno, não vivemos na prática das obras do Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Não, 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 não. Ele morreu e ressuscitou. É o ressuscitado, é o ressurreto. As nossas conquistas foram na cruz e elas são espirituais. Já nascemos justificados nele, novas criaturas. Jesus de Nazaré, quando ele se referiu ao inferno, falava do Geena, de um crematório que existia em Jerusalém. Ele falava disso.
Mas eles dizem não, que Jesus se referia a esse tal inferno que a religião prega e ensina. Eles afirmam que Jesus está dizendo que todos quanto rejeitarem-o como Salvador, para lá irão. Quem somos nós para aceitá-lo como Salvador? Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou. O apóstolo da graça, escrevendo aos Efésios no capítulo 1, ele diz que nós fomos eleitos neles, predestinados nele, propriedade exclusiva dele, e ninguém nos arrebata de suas mãos. A salvação é na mente, é no entendimento. Quando se tem a mente ativada, reinamos em vida, deixamos de ser carnais, reconhecemos Deus como único e soberano, amamos mais ao próximo, deixamos de ser religioso, adoramos a Deus em espírito e em verdade. O nosso culto a Ele é de forma racional. Buscamos as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas celestiais, porque já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então esse Geena, dito por Jesus de Nazaré, ficava localizado na parte mais baixa de Jerusalém. Por isso que ele se referia ao Geena como profundezas do inferno. Não desse inferno pregado e ensinado pela religião, mas o Geena, pela sua localização, era o vale de Enom que ele se refere. Lá em Josué capítulo 15, versículo 8, está escrito acerca desse vale, como em Jeremias 19, 2, como Jeremias 19, 6, vale de Enom. Era esse lugar que Jesus se referia, era esse inferno que ele se referia. Parte mais baixa, sepultura. E é para lá que nós um dia, quando deixarmos, quando findarmos os nossos dias aqui, todos nós, seja você católico, espírita, seja você a religião que for, o seu destino, assim como o meu, é o inferno. Dentro do seu significado, sepultura. De lá nunca mais vamos subir. Então essa mensagem que eles pregam, que diz que quando uma pessoa morre, que aceitou Jesus, ela vai ressuscitar, mentira. Ela vai ser transformada, mentira. Ela vai ser arrebatada, mentira. Quando morremos, o nosso espírito que vem de Deus, Eclesiastes 12, 7, volta para Deus, que o deu num corpo glorioso semelhante ao corpo dele. Agora a carne, o sangue, a alma, desce à sepultura, ao inferno, e de lá nunca mais vai subir. Deixarão de existir. Essa é a mais pura verdade, que muitos não têm coragem de dizer, não têm coragem de contar. A salvação pela religião é vista totalmente o contrário do que Paulo fala. A salvação sempre foi na mente. Quando somos salvos na mente, nós somos libertos. Quando somos salvos na mente, somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Quando somos salvos na mente, reconhecemos Deus como único e soberano. Quando somos salvos na mente, abandonamos os templos feitos pelas mãos dos homens que Deus não habita. Quando somos salvos na mente, abandonamos ritos, a liturgia, os cerimoniais. Quando somos salvos na mente, passamos a ser adulto espiritualmente falando. Nos alimentamos da sã doutrina, da palavra da verdade, do alimento sólido. Reconhecemos os nossos irmãos
como iguais a qualquer um de nós. Amamos mais o próximo. Praticamos a verdadeira religião e deixamos de ser religioso. Então esta é a palavra de hoje, a mensagem de hoje. Se você gostou, dê um like. Se você gostou, divulgue e compartilhe. Mas o tema é esse. Nós vamos para o inferno e de lá nunca mais vamos sair. Dê um like, por favor. Me ajude a divulgar, me ajude a compartilhar. Vamos levar esta palavra, esta pérola da graça de Deus para os filhos de Deus que ainda estão com o véu sobre o rosto, que ainda estão debaixo dos achismos e dos preceitos dos homens, sendo guiados e dirigidos por eles, vivendo como verdadeiros religiosos. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês.